Olá, eu sou o Paulo Serra, diretor de inovação da Blue Ocean, e eu fico feliz pelo seu interesse no tema desse nosso encontro sobre transporte e comercialização de gás natural. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também ativar aqui as notificações para você saber sempre que uma novidade surgir por aqui. Ah, e não deixa também, claro, de curtir esse vídeo. Aproveite! Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agora, em definitivo, e tela cheia aqui com vocês. Pessoal, eu sou o Paulo Serra, eu sou diretor de inovação da Blue Ocean. Em meu nome, né, e em nome também de todos nós aqui da Blue Ocean, que dou as boas-vindas a vocês a esse nosso primeiro encontro de 2021, esse encontro online da série da Trilha do Gás e Energia, né? É um prazer para nós contar com a presença de todos e de cada um de vocês em mais essa iniciativa, né? E agradeço muito, muito a presença de todas e todos que estão aqui conosco nessa tarde, né? A gente sabe que os encontros online, além de disseminar informação e além de gerar network, tem todo esse lado positivo, tem essa facilidade, mas a gente sabe que não é fácil alocar esse tempo na agenda de vocês, então eu agradeço muito pela presença de vocês aqui com a gente hoje, tá bom? Aqui vamos ter um encontro bastante dinâmico, pessoal, como tem sido as outras trilhas, né? Para quem já participou dos outros encontros sabe bem, para quem não participou, reforço, é um encontro bastante dinâmico, temos nossos debatedores, nossas debatedoras, nossa moderação, que vão ter uma dinâmica bem oportuna aqui, mas apesar de ser bastante dinâmico e interativo, eu vou sim começar esse encontro com alguns slides, tá? Para situar todos, todas sobre esse projeto, né? Onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, esse é o intuito, né? Então, compartilhando com vocês rapidamente aqui a minha tela. Lembro, né? Então, 25 de fevereiro, vamos aqui até umas 17h30 com esse encontro para tratar de aspectos regulatórios da integração dos transportes e comercialização do gás natural, né? Esse encontro que é parte da trilha do gás e energia. Essa trilha do gás e energia, né, um encontro online, faz parte aqui dessa trilha de conhecimento da Blue Ocean e é parte exatamente de projetos presenciais, né? A sétima edição, como vocês veem aqui, do Fórum de Geração Termoelétrica e a segunda edição do Gas Brasil Congress. Né? Esses encontros presenciais aconteceriam originalmente em 2020, por motivos que todos estão aqui sabem tão bem quanto eu, foram prorrogados para 2021, mas, obviamente, não podemos deixar essa nossa comunidade sem ter troca de informação, de conteúdo e principalmente aí de network e interação. Então, desde agosto do ano passado, temos feito uma série de encontros nessa trilha, tá? E eu aproveito, gosto sempre, né, de agradecer a quem está com a gente. Então, toda essa trilha de conhecimento que linka, perdão, com os fóruns de geração termoelétrica e o Gás Brasil, eles contam com o patrocínio de Kincaid Mendes Viana Advogados, que hoje lidera esse nosso encontro, e também de Schmidt Valois, Faveré Lamper, Global Tech e da Leite Roston, que são todas organizações com envolvimento com o setor de gás e de energia e que, ao apoiar esse tipo de iniciativa, esse tipo de jornada de encontro, mostram o engajamento que tem com esse setor e a relevância que dão para essa troca, para esse encontro, como que a gente tem aqui. Tá? Eu gosto, como falei para vocês, né, gosto de falar do que a gente já viu, né? Então tivemos sim uma primeira trilha ligada às novas disposições, interpretações, aplicações no ambiente regulatório de gás e energia. Na ocasião, participaram conosco a Camila Cioli da Celsi, a Renata Beckett-Isfer do Ministério de Minas e Energia, a Denise Saião da TBG, a Renata Rosário da Agreste e o José Roberto Faveré, de Faveré Lamper, ele foi o moderador desse encontro, sobre o ambiente regulatório do setor de gás e energia, né? E também tivemos uma trilha também ligada aos desafios regulatórios, olhando aí para a PL da Lei do Gás, né? Uma visão integrada de gás e energia, onde contamos aí mais uma vez com a presença da Renata Beckett-Isfer, do MME, e de Alexei Vivan, Antônio Luiz Ferreira e Paulo Valois, do escritório Schmidt Valois, inclusive o Paulo, meu xará, moderou essa sessão. Então, tivemos trilhas anteriores tratando sobre o ambiente regulatório e sobre os desafios com a pele da lei do gás. Né? Então, vamos agora, para esse momento, tratar exatamente sobre transporte e comercialização do gás natural, nesse episódio, nessa sessão especial, liderada por Kincaid Mendes Viana Advogados. Né? Então, como que vai funcionar esse nosso encontro? Né? Nós temos aqui alguns e algumas debatedores que vão compartilhar sua visão
e experiência, né? Então, estará aqui conosco a Heloísa Borges, que é diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da EPE, também o Ovídio Quintana, que é diretor comercial e regulatório da TAG, a Denise Saião Vieira, que é gerente jurídica e de governança da TBG, e o Paulo Fernandes, que é advogado de Kincaid, Mendes Viana Advogados. Então, vocês veem que pelas participações, pelos elos aqui, vamos dizer, desse setor que estão aqui representados, a gente tem um encontro bem rico, com visões bastante múltiplas sobre os desafios quando a gente fala de transporte e comercialização de gás natural, né? E todos esses debatedores contarão aí com a moderação da Juliana Pisolato, ela que é sócia de Kincaid, Mendes e Viana Advogados, vai compartilhar sua visão e ajudar na liderança desses colegas que vão também compartilhar sua experiência, seu conteúdo, conhecimento nesse encontro, tá? Antes da gente, então, em definitivo, convidar nossos e nossas especialistas, só gosto de lembrar, né, pessoal, aqui nessa sala, estamos numa sala de webinar do Zoom, vocês têm aqui embaixo esse campo de chat, né, de comentários, exatamente para que vocês mandem seus comentários, provocações, dúvidas pontuais, para que sejam endereçados. A gente tem um momento aqui ao final do nosso encontro em que vamos reservar exatamente para cobrir isso. Então, esse é um instrumento de comunicação entre vocês que estão nos assistindo e nossos e nossas especialistas, tá? Então, não deixem de fazer uso desse chat para a gente ter algo bem interativo, bem dinâmico e que compartilhe conhecimento e, por que não, faça-se network por aqui também, tá? A única coisa, pessoal, que é importante, eu gosto sempre de reforçar, ao utilizar esse chat, não deixem de clicar nesse botãozinho aqui, ó, All Panelists and Attendees, ou todos os painelistas e participantes. Por quê? Porque se você mantiver por padrão que está aqui, ó, esse All Panelists, a sua mensagem só vai para os palestrantes, só para os debatedores. Se você quiser que todo mundo veja a sua mensagem, acho que é o ideal para a gente ter uma dinâmica bacana e interativa, esse é o botão All Panelists and Attendees, e aí todo mundo recebe seus comentários, mensagens e tudo aqui no chat. Tá, pessoal? Falei demais, mas ainda estou dentro do tempo aqui que está na minha jornada. Quero aproveitar para agradecer a todos e a todas novamente pela presença e também já convidar nossos especialistas que estão aqui conosco a abrir suas câmeras, a Juliana, a Heloísa, a Denise, o Ovídio, o Paulo também, que estão aqui conosco para o meu compartilhamento, e volto em definitivo com vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Legal, boa tarde. Só falta o Paulo ali abrir a câmera também, o meu xará. Enquanto não tem um Paulo, tenho eu aqui para representar os Paulos que estão aqui na sala. Agora o vemos também, meu caro. Boa tarde. Tudo certo? Boa tarde, boa tarde. Tudo perfeito. Legal, pessoal. Bom, como adiantei para vocês, então temos aqui a Juliana como moderadora dessa nossa sessão, e tanto a Denise, Heloísa, Ovídio e Paulo como debatedores. Então, eu vou passar para você a palavra, Juliana, para que você possa falar um pouquinho, assim, para dar uma situada nos colegas que estão conectados e conectadas aqui com a gente sobre o que a gente vai discutir aqui hoje, né, o momento em que estamos, e aí a gente ter, sem dúvida, um debate bastante rico, tá? Eu fecho aqui minha câmera, meu áudio, mas estou o tempo todo aqui à disposição de vocês, pessoal, e ajudando na interação que a gente quer promover com esse encontro, tá bom? Bom evento, Juliana, é com você. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Sena, eu sou sócia da área de infraestrutura e energia do Kincaid. Queria agradecer à Blue Ocean pela organização desse evento. É um prazer moderar esse grupo tão seleto de debatedores sobre os aspectos regulatórios da integração dos transportes e comercialização de gás natural no Brasil. Eu acho que esse momento para esse debate é muito propício, porque a gente está num momento bem interessante da indústria do gás no Brasil. A gente tem atualmente em trâmite no Congresso o PL de alteração da Lei do Gás, que visa ser um marco desse novo mercado de gás que a gente está tentando estabelecer. Nessa esteira, a ANP colocou em audiência pública recentemente, já promoveu um amplo debate com 2 workshops já sobre o modelo conceitual do novo mercado de gás. A BNDES divulgou essa semana também um relatório sobre as perspectivas de oferta e demanda de gás natural, e a EPE, que está aqui, representada pela Heloísa também, já desenvolveu vários estudos de plano indicativo de gasodutos.
e vai compartilhar um pouco com a gente dessa visão estratégica, né? Então, assim, esse momento de discussão é importante para a gente saber o que a gente quer para o mercado de gás e, mais importante ainda, como que a gente pode fazer para chegar lá. A ideia central do novo mercado de gás é ter um mercado mais dinâmico, mais aberto e principalmente competitivo, né? Migrando de uma situação em que a gente tinha um player preponderante para uma situação em que a gente tenha múltiplos players. E a ideia é que a gente possa celebrar negócios num ambiente de plataforma eletrônica com contratos padronizados, né? Esse modelo que está se buscando, onde a gente tem a integração da comercialização da molécula com o transporte, é um modelo que já é implementado na Europa há muitos anos. Mas ainda é um caminho grande que a gente tem que correr aqui no Brasil para chegar nesse modelo. E por ser um modelo que é tão centrado no transporte, as transportadoras aqui hoje representadas pela TBG e pela TAG vão ter um papel central na construção desse mercado organizado. Não só com a movimentação do gás a grandes distâncias, mas também na criação desse ambiente em que o transporte tem essa função de promover a comercialização dinâmica da molécula. Nesse contexto, eu vejo que, embora a alteração da lei e da regulação seja muito importante para conferir a segurança jurídica, né, que o investidor precisa, o engajamento dos players também é essencial, por isso essa visão do mercado é tão importante. E aí, nesse sentido, a gente vai ter hoje o prazer de conversar com representantes das transportadoras que já estão tomando a liderança e inovando nesse mercado, independente da alteração da regulação que está por vir. A Denise Saião já foi apresentada, da TBG, o Ovidio Quintana, da TAG. E, além disso, a gente ainda vai contar com a visão estratégica da Heloísa Borges, da EPE, que tem mapeado essas oportunidades de crescimento do mercado, vai poder falar um pouquinho mais para a gente. E temos ainda a participação do Paulo Fernandes, que é advogado aqui do Kincaid, meu colega, professor da FGV, engenheiro, além de tudo, então entende de todos os aspectos que a gente pode estar conversando aqui e tem mais de 30 anos de experiência no mercado de gás. Esse tópico eu sei que é muito complexo e a gente poderia falar por muitas e muitas horas, mas como o Paulo comentou, a gente tem 1h30 só. Então, a proposta aqui é dividir esse nosso tempo em 2 grandes blocos. O primeiro deles, a gente falaria um pouco sobre os contornos do novo mercado de gás, e no segundo bloco, a gente falaria mais sobre as medidas que já estão em andamento. Então, no total, a proposta é que sejam 3 perguntas para cada um dos panelistas, então peço que as respostas sejam em torno de 5 a 8 minutos para a gente poder ter um fluxo bom aqui de discussão. E aí, tendo tempo no final, a gente coloca as perguntas aí dos participantes. Então, para privilegiar o tempo dos nossos panelistas, eu vou dar início já ao primeiro bloco. Vou pedir para a Heloísa começar comentando para a gente. Os planos indicativos de gasodutos de 2019 e 2020 da EPE analisaram diversos projetos, mais de 4.000 quilômetros de extensão de dutos, investimentos de mais de 44 bilhões. Então, eu queria, Heloísa, que você falasse um pouco para a gente sobre esses estudos, sobre a visão da EPE para o mercado nos próximos anos. E, especialmente, eu percebo que a nova oferta que está prevista nesses estudos é muito baseada no gás proveniente do pré-sal e do pós-sal. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a viabilidade desse gás de monetização, em vez de ser reinjetado, como é o que a gente tem visto até hoje.
Além disso, se você puder também comentar um pouco sobre como essa proposta da nova Lei do Gás, de alteração do regime de concessão para o transporte, para o regime de autorização, pode ter um impacto importante no desenvolvimento do mercado. É isso. De 5 a 8 minutos. Vamos lá. Só. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a Blue Ocean e ao Kincaid pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, podendo conversar sobre o tema com você, Juliana, com a Denise, com o Ovidio e com o Paulo. Eu vou começar só contextualizando. Projetos de infraestrutura, como acho que todo mundo aqui sabe, eles geralmente são muito intensivos em capital e eles têm uma vida útil longa, né, de 30 anos ou mais. Então, o principal fator quando a gente fala em projeção estratégica, o que a gente está vendo no médio e longo prazo, é a gente sempre ressaltar que tem que ter uma confiança dos investidores, não só que vai ter a oferta, já vou falar dela, mas também que vai ter a demanda em volumes adequados para remunerar todo esse investimento. E que esses condicionantes de oferta e demanda que a gente vê hoje vão continuar existindo aí por 30 anos. No AIP, ou seja, quando a gente olha pelo lado da oferta, e aí quando a gente olha as infraestruturas de escoamento possíveis, quando a gente mapeia a disponibilidade de recursos, a gente já tem esse fator presente um pouco mais claro, porque os projetos de AIP, pela própria lógica e maturação e pela própria característica do nosso gás, que é um gás associado, a gente já consegue ver a disponibilidade do gás. Só que como a parcela do consumo ela pode alternar entre o gás e outros combustíveis, tem o que a gente chama de substitutibilidade, né? Visualizar as perspectivas pelo lado da demanda é muito mais complexo. A gente na EPE começou pela parte mais fácil, como todo mundo faz, então a gente vem fazendo um esforço de mapear e identificar essa oferta, e agora esse ano a gente vai tentar trabalhar em conjunto com vários outros atores a identificação dessa demanda. O que falta, eu acho que para fechar a conta, é a gente mostrar onde está essa demanda reprimida de gás natural que fecha a conta. Eu combinei aqui que eu vou mostrar, prometo para vocês, não passo meu tempo, mas eu vou mostrar se eu conseguir me entender com... E me desabilitaram meu screen sharing. Eu ia já foi habilitada, Heloísa. Desculpa, eu não sabia que você ia mostrar, já está lá. Não tem problema. Eu vou tentar ser bem rápida. Eu nunca sei se vocês estão vendo a tela certa ou se vocês veem a tela... Sim, tá. Estamos vendo tela cheia aqui, tá perfeito. Então tá ótimo. Eu só queria trazer esses 2 slides, eu não vou detalhar eu só vou mostrar. Quando a Juliana perguntou, olha, como é que vocês veem a oferta e a perspectiva de monetização do gás, como que a gente reflete isso nos nossos estudos? A primeira coisa que a gente faz é um balanço do gás natural na malha integrada. E quando a gente olha isso, a gente de fato vê que a gente tem uma oferta potencial, que a gente chama, ela só vai virar uma oferta real se a gente conseguir viabilizá-la, maior do que a demanda total em todo o horizonte que a gente olha. Essa diferença, a gente joga ela na capacidade de importação, a gente acha que é mais provável que a capacidade que a gente tem de exportação fique ociosa no período, mas tem um espaço para aumento da demanda. E esse espaço de aumento da demanda, ele ocorre justamente quando a gente viabiliza novos projetos. Esse aqui é o nosso cenário de referência. Ou seja, a gente vê que a gente começa aqui com uma oferta potencial total de cerca de 137 milhões de metros cúbicos dia para chegar a 175 no final do período. A gente fez esse ano no PDE, que acabou de ser lançado, foi lançado hoje, a versão final aprovada pelo Ministério, foi lançado em Nova Iguaçu, com a presença do ministro-presidente da... Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu, com a presença do ministro-presidente da República. E a gente faz o exercício, olha, o que acontece com o novo mercado de gás? Quando a gente considera um ganho de competitividade do gás natural nos próximos anos e a gente viabiliza a conexão de sistemas isolados à malha integrada, a gente viabiliza o aumento da demanda,
o que a gente está vendo? Ou justamente essa sua pergunta, Juliana, esse gás natural, ao invés de ser reinjetado, ele consegue ser trazido para a malha e a gente consegue ver essa viabilidade para novos projetos de gás, e aí a gente consegue chegar no final do período com uma oferta total, que vocês vão lembrar aqui, era de 175 milhões, a gente aumenta quase em 100 milhões de metros cúbicos dia o potencial que a gente tem com o sucesso do novo mercado de gás. Nesse caso, a gente vê que a gente consegue contar até com 60 milhões de metros cúbicos adicionais de demanda, obviamente isso não ano que vem, ao longo do decênio, né? A gente chega com essa demanda adicional do novo mercado de gás ficando mais forte na metade da década e chegando bem firme no final da década. Isso considera a estimativa da EPE, mas também a demanda adicional que já vem sendo indicada pelos agentes nos nossos estudos de planejamento, a demanda que a gente estuda de potencial de viabilidade e as demandas que o BNDES levantou nos estudos deles, né? Viabilizar isso aqui é importante falar, porque eu já vou passar para a última parte da minha resposta, senão meus moderadores me cortam o microfone. Por que é importante trazer esse número? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de bilhões de reais de investimento, mas a gente está falando também para a União de uma arrecadação significativa de royalties adicionais com o aumento da produção, ICMS de 5 bilhões de ano a mais nesse período, e a gente fala de uma geração bastante intensa de emprego, né? 20 mil empregos diretos no pico da etapa de construção dos dutos que a gente está prevendo no plano indicativo, e mais 10 mil empregos diretos na etapa de operação. Quando a gente prometia que iam ser só 2 slides, como que isso se conecta com a questão da migração do regime de concessão para autorização? Quando a gente começou a debater, acho que quem milita na área do gás vai lembrar todo o esforço que vem sendo feito inicialmente lá no Gás para Crescer, depois no novo mercado de gás, alteração do modelo. Isso foi claramente identificado que o modelo de concessão não incentivava a viabilização de novos projetos de gasodutos de transporte. Tinham vários gasodutos analisados no PEMAT, que foram avaliados. Então, assim, não é que não tivesse o plano indicativo, mas a forma como o processo de outorga acontecia exigia que esses projetos já estivessem no estágio muito mais avançado de análise, com oferta e demanda firmes. O modelo de concessão, da forma como ele estava estruturado no Brasil, ele não estava dando os incentivos corretos, não estava favorecendo a tomada de risco pelos transportadores para que eles tivessem, de fato, na avaliação deles, e eu, pelo amor de Deus, eu deixo para o Ofrid e para a Denise me corrigirem se quiserem, mas a percepção que a gente tinha é que eles não estavam vendo uma adequada possibilidade de retorno para o risco que eles estavam tomando. E aí preferiam otimizar as malhas que já eram existentes, né, ao invés de investir na expansão da forma como o modelo estava desenhado. Como o Brasil é um país grande, o modelo de autorização, a gente achou que se tornava mais viável, porque os agentes eles conseguem, de forma autônoma, assinar seus contratos de oferta e demanda, avaliar essa tomada de risco dos ativos de acordo com a sua visão de mercado e de risco, considerando os contratos que tem disponíveis, considerando os portfólios de clientes nas suas áreas, e receber o retorno financeiro adequado do investimento para levar esse gás natural para as diferentes regiões. Isso foi extensamente debatido no âmbito dos programas e a gente está muito seguro de que, na verdade, isso é uma das mudanças mais importantes do projeto de lei que está em andamento, né? E eu acho que eu passei do meu tempo, agradeço a paciência dos moderadores. Obrigada, gente. Não, imagina, esse foi um indicativo só, a gente pode tirar de uma pergunta e de outra. Não, sem problema. Eu queria agora aproveitar, passar a palavra para a Denise. A gente tocou aqui na questão da alteração do modelo de concessão para autorização, que a Luísa colocou muito bem, um dos principais pontos aí, talvez, do PL. Mas eu queria saber de você, Denise, quais são os seus destaques do PL que está em vigor, que está em fase final aí no Congresso de aprovação, e como você vê o papel das transportadoras nessa transformação, né, nessa migração para o novo mercado de gás.
tarde, Juliana, Heloísa, Ovidio, Paulo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Agradeço aí mais uma vez o convite para estar aqui nesse debate sobre esse tema tão rico, né, tão latente aí, que é do mercado de gás natural. Com relação ao TL 4476, né, o novo TL do gás, a gente entende que o objetivo desse TL principal é, de fato, estabelecer aí bases, né, jurídicas e regulatórias sólidas que venham a propiciar um desenvolvimento do mercado de gás natural de forma mais concreta, em bases mais sólidas, tirando um pouco da insegurança jurídica que nós temos até agora, né? É importante destacar aqui que, do ponto de vista do transportador, a aprovação do TL, na forma que originalmente ele foi proposto ao Congresso, né, ao Senado, é muito importante. As emendas que foram apresentadas pelo Senado e que agora vão ser objeto de análise do nosso Congresso, no nosso entendimento, elas trazem voltam um pouco à insegurança que a gente tinha inicialmente, caso elas sejam aprovadas na sua íntegra, né, as emendas. Então, destacando aqui rapidamente alguns dos principais pontos aí do projeto da Lei do Gás, né, não vou me alongar novamente sobre a questão do regime de autorização e concessão, porque a Heloísa já muito brilhantemente aí falou, né? Então eu vou iniciar falando do regime da consolidação do regime de entrada e saída, que eu acho que é um fator bastante importante aí para o nosso novo mercado. A TVG, desde janeiro de 2020, ela já está utilizando essa modalidade de contratação, né, decorrente aí do nosso primeiro processo de chamada pública para alocação de capacidade. Esse modelo, ele traz aí ele ratifica, né, a modalidade de entrada e saída como uma maneira de propiciar uma maior eficiência do mercado, né, da utilização das infraestruturas existentes no mercado, e é um modelo usado já, reconhecido internacionalmente na Europa, né, desde muito tempo. Então, a gente entende que esse é o primeiro ponto positivo a ser destacado aqui com relação ao TL. O segundo ponto que eu queria destacar é o estabelecimento dos critérios de independência das transportadoras, né, vedando a relação societária direta ou indireta entre as empresas que exerçam atividades, né, de transporte, exploração, produção, comercialização de gás natural. Então, através da adoção de um dos 3 modelos lá previstos, que são os que são utilizados também muito na Europa, que é o ISO, o ITO e o Honesty Unbundling, a gente teria aí uma separação societária e evitando aí, né, a verticalização, trazendo também uma maior segurança para o mercado, propiciando também, mais uma vez, a entrada aí de novos investimentos. O projeto de lei ele vai até um pouco mais a fundo, estabelecendo até regras para a questão da possibilidade de você ter membros da alta administração de uma das empresas da cadeia em outro setor, né, da cadeia. Então, ele traz lá uma série de regras que a gente entende que, se usadas com as devidas cautelas, são bastante importantes para o nosso novo mercado de gás. Importante ressaltar também que há um prazo aí de carência para que essas regras passem a valer, obviamente, porque as empresas vão ter que se ajustar a essa nova realidade. Então, há uma previsão lá de uma carência de 3 anos, né, da entrada da vigência da lei, e a gente entende que nesse prazo, possivelmente, a gente todas as empresas deverão conseguir estar adequadas a essa nova realidade. O terceiro ponto que eu queria destacar é a adoção, né, de regras para o livre acesso às infraestruturas essenciais. De forma diversa, lá da Lei 11.909, o TL assegura esse acesso não discriminatório de terceiros interessados no uso das instalações essenciais de movimentação, né, de gás natural, sejam gasodutos de escoamento, unidades de processamento ou terminais de GNL ou estocagem, ressalvando, obviamente, a preferência do proprietário do sistema no uso da sua própria infraestrutura. Então, esse é mais um ponto que é importante, que está lá no nosso projeto de lei. Tá? Outra questão que eu acho particularmente bastante relevante
é a definição mais clara e objetiva da classificação dos gasodutos, né, dos gasodutos de transporte, escoamento, etc., e distribuição, né? O TL traz hoje alguns elementos de natureza técnica, de forma bem clara e objetiva, que podem mitigar um pouco, né, tirar um pouco dessa dúvida, das dúvidas que surgem em vários aspectos aí quando da classificação desses gasodutos. Então, a gente entende que a aprovação do texto, da forma que está proposta, ela é muito relevante para tirar qualquer tipo de questionamento, de dúvidas interpretativas com relação a esse aspecto. E o último aspecto que eu queria trazer aqui para debate é a questão que, através do TL, é conferido à ANP uma responsabilidade ainda maior, né, na elaboração e implementação de medidas com vistas a criar condições de mercado que não propiciem práticas anticoncorrenciais, que vedem, que impeçam, né, determinadas situações de mercado que acabam, inevitavelmente, afastando aí o investimento no setor, tá? Então, a gente tem lá uma série de mecanismos de desconcentração de oferta, cessão compulsória de capacidade, de transporte, né? Restrições à venda de gás natural entre produtores de uma mesma região. Então, existem várias medidas que estão agora conferidas, né, diretamente à responsabilidade da ANP, que tem aí a possibilidade, o condão, de trazer uma segurança jurídica e regulatória maior para o setor. Então, assim, eu sei que o tempo é curto, né? A gente podia aqui ficar falando de vários aspectos aí do projeto de lei, mas, em resumo, no meu entendimento, o projeto de lei ele confere à ANP esse poder maior de regular uma série de aspectos, né? Uma multiplicidade aí de aspectos relevantes do mercado, traz aí mecanismos, né, além de tudo que eu falei, traz mecanismos por exemplo, de contingência no suprimento de gás natural, estabelece os tão importantes network codes, né, dá início, pontapé aí ao estabelecimento dos network codes, que a Europa já usa comumente, que para o setor aqui no Brasil também é muito importante que nós tenhamos isso o mais breve possível, né, traz regras aí relativas a balanceamento, descongestionamento, repasse de receitas e outras, né? Então, a gente acha que a aprovação do TL, como foi proposto originalmente pela Câmara, é bastante relevante para o setor e a gente espera que em breve, né, seja reanalisado aí pelo nosso Congresso, né, o mais breve possível, para que a gente possa aí ter um pontapé forte, firme, na construção desse mercado de forma mais efetiva. Obrigada, Denise. Realmente são muitos pontos, né, interessantes. Acho que a questão do direito de acesso de terceiros também é bem importante, ao mesmo tempo depende de uma regulamentação ainda forte, né, para ver como isso vai funcionar. E eu queria aproveitar aí o seu gancho, né, passar a palavra para o Ovidio. Queria saber, Ovidio, também de você, quais são os seus destaques aí, algum ponto adicional que você queira falar sobre o PL, mas especificamente considerando que a TAG hoje tem uma malha tão extensa, né? Acho que 47% da malha brasileira. O que vocês veem assim de desafio para essa integralização do transporte, para a criação dessa área de mercado que a ANP está propondo no novo mercado de gás? E quais são esses desafios mesmo de conexão da malha? Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade. E fazendo um gancho, assim, para não também adicionar valor a esse debate e sem ser repetitivo, acho que sobre o PL a Denise já colocou bastante, a Heloísa também traçou um panorama do planejamento, né, que a IPE vem fazendo, tão bem atualizando todos os anos e pegando uma palavra sua que falou assim de engajamento, né, acho que está no momento a gente colaborar para tirar esses projetos do papel, né? Então, antes de falar até um pouco do que nós estamos fazendo, eu vou até começar rapidamente sobre o que estamos trazendo, né? Acho que pela experiência dos acionistas, né, a ENGIE que opera
no setor de gás natural aí há mais de 70 anos, né, nesse negócio no mundo, né? E também tem uma presença no Brasil há mais de 20 anos aí no setor elétrico, sempre investindo na expansão aí dessas infraestruturas e colaborando também com o processo de abertura e expansão desse mercado. O CDPQ, que é o nosso parceiro canadense, né, acionista da TAG também, com investimentos relevantes aí na infraestrutura no mercado internacional, e mais uma vez um voto assim de confiança, né, no Brasil, acreditando nas instituições, na segurança jurídica, né, e no potencial do nosso mercado. Então, e acho que essa experiência é muito rica que nós trazemos, e a malha da TAG, como você bem colocou, ela é quase metade assim da extensão do que temos hoje de gasoduto de transporte, mas acho que é importante destacar também a malha, se considera a malha integrada de transporte, porque TBG, NTS e TAG, né, vão da região sul na costa até o Ceará, e a TAG tem também 800 quilômetros de gasoduto na região amazônica, que contribuem bastante para o desenvolvimento econômico da região. Mas falando em termos de costa, nós temos uma malha integrada, né? E isso é super importante. A TAG, por exemplo, na costa, ela atravessa 200 municípios, né? Tem múltiplas fontes de oferta já conectadas à malha da TAG, né? Temos praticamente 14 pontos de injeção hoje, e vemos esse papel fundamental dessa malha integrada de transporte para viabilizar esse movimento que você destacou muito bem, aí de dar dinamismo à abertura e formação de um mercado competitivo. Não existe mercado se as ofertas não estiverem disponíveis para que esse mercado aconteça. Quando eu digo disponíveis, é disponíveis em nível nacional. Então, se a gente for falar um pouquinho assim sobre o conceito de indústria de rede, né, transporte e distribuição, é um conceito assim de colaboração, né? Ou seja, o transporte como eixo principal de conexão das ofertas, né? Integrar para que todos os usuários tenham acesso e com uma visão transparente desse acesso a essas fontes de suprimento, e a distribuição conectando as demandas, né? Se eu pego o nosso exemplo da França, que atuamos no setor de distribuição e no setor de transporte, só na França, que é um país onde nós não produzimos petróleo nem gás, temos ali 32 mil quilômetros de transporte, que é mais de 3 vezes a malha no Brasil, e 220 mil na distribuição. E a lógica aqui da expansão dessas infraestruturas é uma lógica de colaboração. Para quê? Para que esse mercado aconteça e que as múltiplas fontes de suprimento possam estar à disposição dos usuários que queiram usar a molécula. E se eu pensar, então, nessa equação do gás como 3 parcelas, né? Geralmente a gente vê transporte, distribuição, molécula e tributo, né? Se pensar a primeira parcela como indústria de rede, que é transporte e distribuição, é uma lógica de condomínio, ou seja, quanto mais usuários nós tivermos, mais volume, que são business regulados, melhor vai ser a modicidade tarifária e em benefício do desenvolvimento do mercado. E quanto mais ofertas nós tivermos disponíveis, mais isonômica e interessante e dinâmica será a competição, e você permite que o mercado, então, encontre aí alternativas de preço, produtos, né? E isso ajuda a tirar o setor da inércia, né? É super importante nós, nesse desenho de mercado, né, darmos esses passos para tirar o setor da inércia e criar esse círculo virtuoso. Então, acho que temos o desafio aí de fazer com que esse planejamento aí tão detalhado e tão importante que a IPE vem sempre atualizando, está na hora da gente colocar realmente esses projetos, os bons projetos, né? E existe uma sequência para isso, nós fazemos o nosso papel, e o transporte tem essa grande missão, realmente conectar as ofertas, né, para criar esse mercado. Então, nós vemos fazendo várias iniciativas para promover essa competição, estimulando a conexão e também o acesso, né? Quando eu falo múltiplas fontes, nós temos também que dar destaque aí o onshore, né, o programa REAT, revitalização aí de campos terrestres, né, e tem múltiplos players aí interessados na conexão até a partir das infraestruturas existentes no primeiro momento, e isso gera competição. O gás do pré-sal, que também está conectado à malha da TAG hoje, através ali de Cabiúnas, da entrada do Rota 2, mas também o pós-sal e desenvolvimentos importantes, como a Bacia Sergipe-Alagoas, né, onde também tem um GNL que hoje que já atende a uma térmica em operação, mas que não está conectado na malha, né? Nós vimos
esse como um projeto estratégico para correção, no nosso entender, de um vício de origem, né? Por circunstâncias diversas, ele nasceu não conectado, mas isso não faz sentido algum, né? A conexão de um projeto como esse, por exemplo, ela viabiliza competição para todos os agentes, segurança para o setor elétrico também, até segurança de despacho e modicidade tarifária também. São dados públicos, você acompanhar recentemente, às vezes despacho pela ONS, às vezes está despachando um CVU muito mais caro, né? E na faixa até de R$700, quando tem um projeto disponível para despacho, mas não conectado, que poderia estar usando o gás, tem um CVU hoje de 200 e poucos reais, mas ele tem aquele delta-K de 60 dias, né? E ele não... Então, ele precisa ser despachado com antecedência, mas se estivesse conectado, até os usuários também do setor elétrico teriam um benefício, né, de estar despachando uma fonte mais barata ao invés que se ela tivesse conectada. Segurança também e competição para todos os agentes que estão conectados, mesmo aquele, eu costumo dizer, aquele que não comprar a molécula daquela fonte, porque o fato de você gerar alternativa, você gera melhor condição de negociação para os usuários. Então, mesmo aquele que não vai comprar da fonte, às vezes vai ter uma condição melhor com o seu supridor atual, porque você promove a competição. Então, isso nós vemos como um caminho assim super importante, e o papel dessa rede da malha integrada de transporte para viabilizar esse círculo virtuoso. Nesse sentido, então, só para completar e não ser repetitivo com até o que a Denise já citou, nós temos trabalhado no âmbito da Associação dos Transportadores de Gás, da TEGAS, na harmonização de regras para a contratação de transporte e as interfaces entre os transportadores, código de rede e balanceamento, todos esses instrumentos com o intuito de ser mais transparente e ser um facilitador para que as transações aconteçam, né, com os agentes de mercado. Então, temos muita pedagogia, é natural que até hoje ninguém lidava diretamente com o transporte, então, nós estamos abertos aqui a escutar muito o mercado e levar todas as informações de forma isonômica e transparente para estimular essa competição, estimular o acesso e acreditando que isso é o círculo virtuoso que tira o setor da inércia. E vamos aí aproveitar que temos toda essa, como a Lisa colocou bem, essa possibilidade de oferta de gás nacional, muito dele associado ao petróleo, parte não, mas o caminho para ajudar na monetização e desenvolvimento do setor. Ótimo, obrigada, Ovidio. Vou pegar aí o gancho na sua fala aí, principalmente na parte de utilização do transporte da rede como uma forma de ligar oferta e demanda. Eu acho que esse, né, o principal objetivo aí do mercado de gás, é como a gente vai conseguir viabilizar esse mercado dinâmico. E aí eu queria perguntar para o Paulo sobre o funcionamento desse mercado dinâmico. Também depende muito da parte de contratação, né? Os contratos também têm que ser, de alguma forma, mais padronizados para que a gente tenha realmente esse dinamismo de contratação. E aí eu queria ver como é que você está vendo esse movimento de padronização, em especial se teria algum impacto relevante nas regulações estaduais nessa padronização dos contratos. Boa tarde, Juliana. Prazer estar aqui também com a Denise, com o Ovidio, com a Heloísa, e nesse debate aqui tão interessante, né? Essa transformação que o mercado vai passar vai ser uma transformação assim, muito relevante, porque até então o mercado ele é construído, sobretudo, com base em contratos de longo prazo, e o que se objetiva é que, nesse ambiente mais aberto, mais dinâmico, mais competitivo, o mercado passe a operar com base em mercados de curta duração, ou mercados spot. Vale até a gente fazer breves considerações sobre o benefício da contratação spot para o setor, né? Quando o agente, seja ele um comercializador, seja ele um consumidor, ele está somente com contratos de longo prazo, do ponto de vista logístico, ele tem o inconveniente
de ter que administrar sobras ou faltas de gás. Essa é uma perspectiva. Do ponto de vista econômico também, quando se contrata em longo prazo, os contratantes fazem uma espécie de um lock-in econômico de suas posições, ainda que muitos contratos possam ter regras de preços variáveis, mas alguns elementos são fixos e deixa, assim, de captar, de otimizar oportunidades econômicas e comerciais. Então, essa transformação do mercado, né, de contratos de longo prazo para contratos de curto prazo, sem excluir os de longo prazo, cria para os agentes uma oportunidade de criar um portfólio de contratos, o que é bastante conveniente, seja qual a posição, né, seja de vendedor ou seja de consumidor, cria essa oportunidade. Até então, como eu falei, o mercado está muito baseado em contratos de longo prazo. Essa transformação na lógica dos contratos requer esforços tanto na parte de transporte quanto na parte de comercialização de gás, de compra e venda de gás. O Ovidio já tinha comentado aí dos esforços, né, que as transportadoras estão fazendo em conjunto com a ATGás, um belo trabalho na construção de diversos documentos ligados à contratação de capacidade e, basicamente, eu me refiro, por exemplo, ao código de rede, código comum de rede, que vai permitir que todos os usuários, os participantes das áreas de mercado, possam acessar capacidade de transporte sem se preocupar com negociações. Esse trabalho é um trabalho bastante extenso, de elaboração bastante difícil. E o plano que está sendo considerado é, primeiro, fazer uma harmonização entre as transportadoras, para, então, depois, abrir uma discussão com o mercado. Existem vários pontos sensíveis nessa questão de padronização, porque, como já foi colocado aí pelo próprio Ovidio, aí não é para se fazer uma padronização unilateral, até porque se for estabelecido somente critérios que atendam interesses das transportadoras, vai haver uma certa dificuldade, um certo desinteresse dos carregadores em acessar esses contratos, porque não vão encontrar ali facilidades de contratação. Esse é um aspecto, mas, volto a dizer, existe um bom roteiro, um bom plano para que essa negociação, essa construção dos padrões contemplem os interesses dos transportadores e carregadores de modo equilibrado. Da mesma forma, acontece com a comercialização. Há necessidade de se estabelecer contratos padronizados para que também as compras de gás em curto prazo se deem com agilidade. Nas commodities de granéis sólidos, granéis líquidos, principalmente em ambiente internacional e no próprio transporte marítimo, área até de atuação aqui do nosso escritório, a padronização de contratos já é bastante consagrada. Então, se contrata a aquisição de carga ou transporte marítimo com muita velocidade. Em poucos minutos é possível até se celebrar um contrato desse. E o que se objetiva aqui no novo mercado de gás, na criação desse mercado organizado, que vai migrar de um mercado bilateral ou um mercado de balcão, onde parte e contraparte negociam todos os termos das suas contratações, seja de gás ou de transporte, o que vai migrar é para um ambiente que a gente pode chamar até de um marketplace na área de mercado, onde os participantes vão poder, então, adquirir a sua carga e, no mesmo instante, contratar ali nas plataformas eletrônicas capacidade de entrada ou de saída, criando uma dinâmica extraordinária. E o que tem de muito interessante neste movimento, e você colocou no início, né, Juliana, que o que está acontecendo aqui é inspirado no modelo europeu, é baseado no modelo europeu, é que quanto mais pessoas participam, mais empresas vão querer participar. E essa
é uma dinâmica muito interessante e a gente observa isso na Europa, em algumas das áreas de mercado, TTF, ali na França e também na Alemanha, a quantidade de volumes movimentados é gigantesca e soma a isso também a presença de contratação de mercado futuro de gás natural, coisa que hoje é algo inimaginável, mas que, a depender da construção que o setor fizer, isso será factível, isso será possível e haverá, então, ainda a oportunidade de comercialização no mercado futuro de gás, o que oferece hedge, oferece proteção financeira para as posições que os agentes tomarem, né? Eu queria até destacar, embora não fosse objeto aí da sua pergunta, mas que essa transformação de um mercado bilateral para um mercado multilateral, ela já está em curso. A Denise já havia falado dos contratos de entrada e saída, que foram até estabelecidos no decreto 9.616, 2018, e que a TBG já fez chamadas públicas para alocação de capacidade com base nesses contratos, já é uma realidade, mas a gente vê o mercado todo se movimentando, né? Os agentes públicos, a destacar o Ministério de Minas e Energia, a ANP, a EPE, vem catalisando os agentes privados em torno dessa construção. No âmbito privado, a gente vê as transportadoras, tanto individualmente, estamos aqui com a Denise e o Ovidio, mas também a ATGás tem feito um trabalho importante de organização de todo esse setor, de preparação, e também os comercializadores também estão se movimentando, embora careçam de se movimentar mais. E aí eu me conecto ao ponto que você colocou do papel das regulações estaduais. É de suma importância para que esse mercado tenha robustez e que chegue à maturidade que eu descrevi anteriormente, para que chegue ao ponto de ter até oferta de mercado futuro de gás, que haja muitos agentes. E para que haja muitos agentes participando no mercado, é necessário que haja um ingresso também dos consumidores livres. Hoje o mercado ele é substancialmente do lado, né, da demanda, representado pelas distribuidoras de gás, naturalmente, por razões constitucionais e por razões até logísticas, mas também há espaço para a presença de consumidores livres, de modo organizado, de modo que equilibre interesse das partes, tanto das distribuidoras quanto dos consumidores, mas, sem dúvida, para que o mercado atinja esse grau de maturidade, é necessária a presença dos consumidores livres. E as regulações estaduais ou as legislações estaduais precisam se mover nessa direção para que esses agentes também possam tomar parte do mercado. Senão, o mercado vai chegar a um grau de maturidade limitado. E aí a gente vê esforços de vários estados, Rio de Janeiro, o nosso estado aqui fez um movimento importante já no ano passado, São Paulo está se movimentando, Bahia, e assim diversos estados também, pouco a pouco, Espírito Santo tem se alinhado com essa demanda de construção de um mercado maduro, de um mercado dinâmico, de um mercado aberto, e as regulações estaduais vão se transformando, embora isso também seja um desafio importante para o setor. Ótimo, Paulo, obrigada. A gente já está aqui caminhando para os 30 minutos finais, então eu vou... eu tinha várias perguntas aqui para fazer, acho que eu vou ter que dar uma consolidada um pouco no que eu estava prevendo, mas já partindo para o segundo bloco, né, com as medidas que já estão em andamento para esse novo mercado de gás, queria pedir para a Denise comentar um pouco para a gente dos esforços da TBG aí nessa nova chamada pública que a ANP aprovou no dia 11, né, de fevereiro agora,
E também queria, Denise, se você puder aproveitar, comentar para a gente como está sendo o funcionamento da plataforma eletrônica de capacidade da TBG, que foi um movimento super pioneiro, parece, né, funcionando super bem. Queria que você comentasse os benefícios e os desafios desse uso da plataforma e o que a gente pode esperar daqui para frente. Pois não, Juliana, vamos lá. São duas perguntas que também poderíamos falar aqui bastante sobre elas, né? Mas eu vou tentar ser sucinta em benefício do tempo dos demais debatedores. Né? Como todos sabem, né, a TDG realizou a sua primeira chamada pública no ano de 2019 para a contratação da capacidade de 18 milhões de metros cúbicos para o ano de 2020. Então, no ano passado, já tivemos aí, né, o contrato já no novo modelo entrada e saída, e essas contratações, através de chamadas públicas, elas estão previstas a acontecer de forma anual, né, e nessas chamadas públicas, os agentes podem contratar aí capacidade, 5 produtos de capacidade, né, que são produtos anuais, para os 5 anos subsequentes. Então, agora nós estamos aí promovendo a chamada pública 2, que foi aprovada realmente agora recentemente, no dia 12 de fevereiro, pela ANT, né? A nossa ideia era ter conseguido que esse processo fosse finalizado ainda dentro do exercício de 2020, mas por uma série de razões aí, o mercado como um todo passou, e pandemia, etc., não foi possível, né, finalizar dentro do próprio ano em curso. E então estamos agora iniciando aí o processo de contratação de capacidade, né, do ano de 2021, que começa e tem várias etapas lá previstas no edital. Nós estamos nesse momento na fase de habilitação, né, dos eventuais carregadores, dos interessados aí na contratação dessa capacidade, né? E temos aí em curso um contrato que nós chamamos um contrato extraordinário de capacidade que cobriu aí os meses de janeiro e fevereiro em termos de abastecimento do mercado, até que a chamada pública 2, que teve início agora, esteja de fato finalizada e os contratos assinados. Com a assinatura do contrato relacionado à chamada pública 2, esses contratos extraordinários eles automaticamente cairão, né, ficando contratados de forma firme a capacidade no contrato da chamada pública 2. Esse processo é um processo que tem uma série de etapas, estamos na fase de habilitação, como eu falei para vocês, depois nós temos aí uma fase de manifestação de interesse dos carregadores interessados, há uma análise por parte da TDG, depois temos aquelas etapas de proposta não vinculante e vinculante, e a expectativa da empresa é que até maio nós estejamos aí com o contrato relacionado ao produto de 2020, os produtos de 21 e os produtos de 22, 23, 24 e 25 também celebrados. Tá? Em paralelo a isso, a TDG tem alguns outros produtos no mercado já lançados, né? A gente tem produtos agora de curto prazo, que nós estamos chamando, que são produtos através dos quais os carregadores podem contratar de forma spot, né, de forma não firme, capacidades diárias, mensais e trimestrais. Então, nós já temos hoje contratos mensais contratados, esses contratos que o Paulo acabou de mencionar aí, né, de prazo, não é como o contrato da chamada pública, que tem essa contratação para um período mais longo, anual, mas são produtos que atendem aí às necessidades sazonais dos carregadores. Então, a TDG já está também trabalhando com essa nova modalidade, nova eu digo aqui em termos de país, né, em termos de Brasil, de produtos de curto prazo, que é também algo inovador para a nossa realidade. E, além disso, nós temos também a chamada pública incremental. A TDG promoveu no ano passado uma chamada pública que tinha como principal objetivo aí, né, mapear no mercado interessados de forma, né, obviamente isonômica, através de um processo de chamada pública, interessados em contratação de capacidades incrementais, além daquelas que hoje a gente já tem contratadas ou disponíveis. Então, esse processo ele teve início ano passado, a ideia é concluí-lo ao longo aí do exercício de 2021, mas também é algo inovador no nosso mercado aqui do brasileiro. A NTS, acho que agora também está
está lançando, não, a TAG agora está lançando também, acho que a incremental deles, né? Então é algo que o mercado de fato vai começar a olhar, porque traz aí também mais liquidez, mais eficiência da utilização da malha, né? De gasodutos. Então, esses são basicamente assim, os produtos. A gente tem as chamadas túbicas firmes, que acontecem anualmente, com produtos de cinco produtos de um ano, né, sempre a serem contratados. Nós temos os produtos de curto prazo, mensal, diário e trimestral, que já estamos oferecendo. Vamos ter, já está em curso aí também essa chamada túbica incremental, que também tem aí como objetivo aumento, né, de utilização de forma mais eficiente possível da malha de gasodutos. E o mais interessante é que todos esses produtos que a TDG hoje está oferecendo, seja através das chamadas túbicas ou os produtos de curto prazo, eles podem ser contratados diretamente nessa plataforma de oferta de capacidade, que o Paulo também já mencionou aí anteriormente, que é a nossa chamada POC, né, o apelido, a sigla da nossa plataforma é POC. Essa plataforma foi desenvolvida pela TDG dentro desse ambiente que a gente está falando, é como se fosse um marketplace de fato, né? Você consegue contratar lá, colocar dentro do carrinho, literalmente, né, o produto que você quer comprar, seja produto de curto prazo, seja a troca chamada, mesmo todas as fases da trota chamada pública, né, o produto de longo prazo. Você tem todas as fases do processo dentro dessa plataforma eletrônica, que dá uma rastreabilidade, que dá uma segurança e uma facilidade, né? Uma plataforma muito intuitiva, de fácil utilização pelo usuário. E você tem lá dentro desse produto, né, dessa plataforma, todas as informações necessárias para aqueles interessados em contratar, de fato, os serviços, né, os produtos da companhia. Essa plataforma ela ainda tem algumas melhorias que a TDG está trabalhando nelas, né, de ter lá mais informações com relação à alocação, com relação a cliques de mercado, melhorias realmente que podem ser trazidas aí para dentro dessa plataforma, mas o objetivo é que, de fato, ela possa ser usada como um mercado de capacidade, um supermercado de capacidade, um marketplace, de fato, né, do gás, do frete, né, do gás natural hoje. A gente tem até conversado com outros transportadores, com a NTS, com o TAG, né, conversas iniciais ainda, óbvio, mas na expectativa de talvez a utilização dessa mesma plataforma por todos, né, de forma a facilitar aí o ambiente de contratação, né, mas isso é algo que ainda está em curso, a gente espera que tome de fato vulto, né, que a gente possa de fato concretizar isso mais para frente, mas a gente entende que a plataforma realmente ela tem sido um mecanismo bastante relevante e que tem agilizado de forma segura, né, confiável, todo esse processo de contratação que muitas vezes precisa de uma agilidade que talvez se não fosse de forma eletrônica a gente não teria, né? Então, esses produtos de curto prazo, em especial, se a gente não tivesse uma plataforma eletrônica de capacidade, certamente teríamos muito mais dificuldade em operacionalizar toda essa contratação, né? O que acontece nessa plataforma é que os interessados, né, os players do mercado interessados, eles já têm lá um pré-cadastro aprovado e assinatura de um contrato master. A gente chama um contrato grande com todas as cláusulas e condições necessárias previamente assinado, e quando o carregador tem interesse lá na contratação de um produto específico de curto prazo, ele assina um contratinho que quase que um anexo daquele contrato master. Então, isso facilita, agiliza de forma bastante efetiva essa contratação. E só concluindo aqui, uma parte importante que eu queria destacar é que a TDG, quando bolou lá o seu primeiro contrato na chamada pública 1, de entrada e saída, né, na modalidade de entrada e saída, obviamente tem uma curva de aprendizado, né? Esse contrato foi montado aí com base em toda a experiência da Europa, usando as melhores práticas que a gente conseguiu identificar, né, de mercado. E ao final do processo chamada pública 1, mesmo com tudo o que a gente entendia de inovação e de ineditismo e de melhorias
para o mercado, tivemos ainda assim poucos interessados, né, na contratação da capacidade da TDG. E aí, fim dessa chamada Tópica 1, a TDG promoveu, então, assim, uma série de encontros, workshops, reuniões com diversos players aí do mercado, em especial os carregadores e as distribuidoras, para ouvi-los, né, para justamente tentar fazer essa integração entre transportadores e comercializadores e carregadores, buscando entender as razões pelas quais o mercado não tinha efetivamente apresentado propostas firmes, né? Então, fizemos aí uma série de encontros e o resultado desses encontros foi uma série de melhorias que foram incorporadas aos nossos contratos, trazendo que tem como objetivo trazer um maior conforto para que os players do mercado se sintam, de fato, com maior interesse ou mais seguros para fazer essas contratações. Só para dar um exemplo, né, nós já adaptamos cláusulas de garantias contratuais, adaptamos cláusulas de penalidades, cláusulas de nominação, tudo com base no que a gente ouviu do mercado e procurou, aí, de alguma forma, flexibilizar a nossa técnica jurídica e operacional, é claro, né? Mas de forma a fazer com que os players do mercado se sintam, de fato, seguros para entrarem aí na fase de propostas vinculantes e contratarem a capacidade dos próximos anos. Obrigada, Denise. Acho que é super importante esse movimento de conversar com o mercado e buscar melhores alternativas. Eu acho que a TBG tem colocado isso muito bem. E eu queria aproveitar e puxar esse gancho para falar com o Ovidio também. Ele mencionou esse ponto na fala dele, né, de estar aberto, de estar conversando, da importância da interligação dos terminais de GNL e outros pontos aí de entrada na malha. E a gente viu que a TAG, né, nesse movimento também já de inovação no novo mercado de gás, também recentemente celebrou um contrato com a Procgel para abastecer 2 fábricas de fertilizantes. Esse foi, acho que, o primeiro contrato, né, interruptível. Então, queria que você comentasse um pouco para a gente como foi a construção disso e qual o papel desse tipo de contrato interruptível para a integração desses novos pontos de entrada na malha e saída e participação de mais consumidores finais aí no novo mercado de gás. Obrigado. Bom, primeiro, só que esse é o primeiro contrato interruptível no regime de entrada e saída do país, que é um regime que já foi introduzido a partir do decreto 9616 de 2018, né, onde os novos contratos têm que ser feitos sobre o regime de entrada e saída, que é uma demonstração muito importante de que não estamos parados, mesmo em paralelo à discussão do PL do gás, né, nós temos escutado o mercado e estamos atentos assim, à prioridade. Esse era um agente que tinha uma necessidade de entrada, ligado ao plano de desinvestimento da Petrobras, que arrendou essas unidades, um investimento super importante para os estados da Bahia e de Sergipe, né, geração de emprego, setor de fertilizantes, extremamente importante para a economia, e cumpre o destaque também do apoio e da atenção especial dada pelo regulador ANP na prioridade desse atendimento, né? Tivemos diversas reuniões tripartites, então, e demonstra, primeiro, que os contratos legados, né, que ainda estão vigentes, no nosso caso, até 2033, alguns, eles não são uma barreira para a entrada de novos agentes. Os investimentos do passado da Petrobras, né, a gente só está discutindo hoje a abertura de mercado porque alguém fez, né, e foi feito em cima desses contratos de longo prazo, cuja segurança jurídica e o respeito são fundamentais para a credibilidade do país, o investimento no setor de infraestrutura. Então, a gente demonstra com isso também que esses contratos não são uma barreira, nós temos disputado todos no mercado, e aqueles que eu desafio também positivamente, estamos à disposição na TAG, independente, paralelo à agenda aí da discussão do PL do gás, né? Nós estudamos todos os casos, tratamos de forma isonômica todos os agentes, o acesso à malha de transporte
A capacidade de transporte é uma questão bastante dinâmica, né? Dependendo de onde está a posição do agente que quer acessar como uma fonte de suprimento ou mesmo uma demanda, né? Não é um número fixo, estático essa capacidade. Então, a gente usa sempre, fazemos as análises termohidráulicas, né? Comparando a necessidade do agente com os fluxos atuais. E muita coisa consegue se encaixar. Foi o caso esse da Profigel. Então, uma demonstração importante, né? E tudo dentro do arcabouço regulatório vigente. Com relação às novas conexões, e dando só destaque rapidamente ao plano de desinvestimento aí da Petrobras, do próprio TCC, que ainda não foi falado aqui, onde os próprios acordos no upstream para compra do gás na boca do poço estão vencendo, e os players do upstream que já produzem o gás no Brasil já há algum tempo, né, e em torno acho que de 20% da produção nacional hoje já não está em mão da Petrobras, está na mão de outros agentes que vão iniciar a comercializar esse gás diretamente. Então, é um acesso, e está tendo uma troca de CNPJs que também é muito importante, porque é vinda de agência, a mesma demanda, é o mesmo gás. Esse gás já transita pela malha de transporte, mas ele vai passar a ser transacionado diretamente por outros agentes, isso também dá dinamismo à indústria, né? E, de novo, a importância de conectar as novas fontes. Então, a TAG lançou também já a fase de mapeamento da demanda, da sua chamada incremental, a fase que antecede efetivamente a chamada incremental, é de mapeamento da demanda. Demanda por quê? Demanda por acesso à malha, né? Seja por lado das ofertas, seja por lado dos usuários que pretendem consumir gás em algum ponto da malha. Lembrando sempre que estamos falando de uma indústria de rede. O próprio caso aí da Unigel, então, a TAG ela disponibiliza o gás ao carregador no seu city-gate, onde ele mantém um acordo com a distribuidora local. Então, é aquele princípio de o maior papel do transporte para a abertura do mercado é conectar as ofertas, e o papel da demanda, da distribuição, é conectar as demandas, né? Então, esse planejamento integrado da indústria de rede em prol do mercado é fundamental, né? Nós temos esse mindset, trazemos a experiência internacional para construir esse caminho, e vemos, então, ao longo da malha da TAG, que é bastante extensa, e enxergando o plano de desinvestimento que é público da Petrobras e publicando os fatos relevantes, a entrada de novos agentes adquirindo ativos existentes, mas isso, de novo, gera um novo player conectado que transaciona, e uma troca de incoterms, já que o Paulo falou muito na comercialização e citou o setor, outros setores aí que têm contratos padronizados, né? Então, até então, a indústria do gás trabalhava na modalidade CIF, né? A Petrobras atendia todos na porta com o pacote fechado. E hoje nós estamos trazendo com essa abertura a possibilidade de negociar ex-works, né? Os agentes encontrarem diferentes fontes de suprimento, transacionar e contratarem, digamos assim, o frete da molécula no caminho principal, que é o transporte, e seus acordos com a distribuição, que faz com que também na indústria de rede esse gás possa chegar na porta dos estabelecimentos que consomem, né? Então, a gente defende muito esse princípio do desenvolvimento integrado dessa indústria de rede. Temos mais a colaborar do que discutir, e isso em benefício do mercado, né? Para construir realmente modicidade tarifária e tirar os bons investimentos do papel. Esses investimentos que conectam novas ofertas são fundamentais para o dinamismo, aí, a competição nessa parcela do custo final do gás, que é a mais representativa, que é a molécula. Ótimo, obrigada. Paulo, eu queria conversar um pouco agora com você sobre a questão do balanceamento da rede, né? Que foi um dos pontos aqui que a gente tratou de forma superficial, mas que agora a proposta é que isso seja uma obrigação, principalmente dos carregadores, e as transportadoras ficariam com uma responsabilidade residual nesse balanceamento. Na sua visão, quais são os principais desafios para essa estrutura? Está no mudo ainda.
Juliana, o balanceamento ele tomou uma proporção ainda mais importante nessa transformação que o mercado está passando, porque o modelo de entrada e saída ele cria mais incertezas operacionais para os transportadores. Na medida em que se oferece mais flexibilidade para os carregadores, quer na entrada, quer na saída, por força da modalidade contratual de entrada e saída, os transportadores, então, ficam com muita incerteza na oferta de capacidade. E se a questão do balanceamento não for bem trabalhada, se de um lado cria flexibilidade para os carregadores, se o balanceamento não for bem trabalhado, vai haver menor oferta de capacidade para transporte. Então, esse assunto precisa ser muito bem trabalhado. Essa questão ela era menos relevante quando se adotava as outras modalidades para transporte, seja postal ou ponto a ponto. Mas agora, ao oferecer mais flexibilidade, há que se trabalhar melhor a solução de balanceamento. Os desafios que precisam existir, eles começam na questão de oferta de produtos de curto prazo para que seja feito o balanceamento. A gente já conversou sobre isso, né, nas perguntas anteriores, em diversos comentários, inclusive aqui os nossos, e essa questão se torna ainda mais relevante porque é preciso que haja sempre oferta de gás em curto prazo para que os carregadores possam fazer o balanceamento. Um outro desafio que existe é que os carregadores, até então, não eram responsáveis por fazer o balanceamento. E, na medida em que eles se tornam responsáveis, eles não têm o acesso ao mercado para identificar todas as oportunidades. E aí é importante que o gestor de área de mercado, que num primeiro momento provavelmente serão as próprias transportadoras, elas ofereçam nas suas plataformas eletrônicas de balanceamento, elas ofereçam também esses produtos aí de curto prazo, para que, então, os carregadores possam fazer os seus balanceamentos e as transportadoras façam o balanceamento residual. Esse aspecto também, ele já está sendo trabalhado, e é importante que o próprio sistema de balanceamento, né, nesse mercado organizado, ele dinamiza para que a comercialização aconteça mais fácil, porque da plataforma de balanceamento é possível se migrar para uma plataforma de comercialização em volumes mais amplos. Esse é um aspecto importante. A regulação também vai ser bem importante nessa matéria, para estabelecer encargos, para estabelecer penalidades para descumprimento, e isso já vem sendo trabalhado em várias instâncias, tanto pelas transportadoras que vêm conversando esse assunto, é o que a gente lê aí nos informes, como também pela própria regulação, nessa discussão que o modelo conceitual da ANP vem trabalhando. E eu acrescento ainda nessa questão, não um desafio, mas uma oportunidade de outras fontes de gás serem usadas no balanceamento. Eu vi uma das perguntas que circularam aí de um dos nossos participantes, o Bruno, se eu não me engano, ligado à atividade biogás, onde ele pergunta sobre as possibilidades do biogás. O biogás tem muitas oportunidades no novo mercado de gás, e, em primeiro plano, eu diria que essa participação no processo de balanceamento seria muito importante, porque são volumes menores para ajuste das malhas, e a produção de biogás no país, embora crescente, ela já é capaz, assim, imagino eu, de atender essas questões de balanceamento. Outra oportunidade, outra fonte também que pode colaborar nesse processo de balanceamento é o GNL regasificado, através dos terminais de regasificação existentes no país. O Ovidio havia comentado sobre o terminal lá de Sergipe, que no momento não está conectado à malha de transporte, mas, se conectado, ele também é mais uma opção de fornecimento de gás para balanceamento,
uma oportunidade, então, para todos, né? Uma oportunidade para o empreendedor do terminal, que pode oferecer o gás, uma oportunidade para a transportadora, e, por fim, também outra oportunidade é de comercializadores fomentarem o crescimento desse mercado de curto prazo, desse mercado atacadista de curto prazo, onde os agentes vão poder acessar esse mercado para fazer o seu balanceamento ou, eventualmente, até atender às suas necessidades pontuais. São as nossas considerações. Ótimo. Aproveitando que você já levantou aí a questão do biogás, eu queria aproveitar, pedir para a Heloísa comentar para a gente como que ela vê essas oportunidades de ampliação do mercado com a entrada de mais biogás, GNL, GNC na malha. Heloísa, sei que é um assunto importante para você, pode falar. Obrigada, Juliana. Realmente é um assunto importante para a gente na EPE. No nosso planejamento energético fica muito claro, para dar uma visão ilustrativa de como a gente acredita no biogás. O biogás começou nos planejamentos de expansão de energia como um parágrafo, onde ele vai ter um capítulo, porque hoje ele já tem uma seção inteira da oferta de biocombustíveis. É realmente um produto muito importante. E quando eu vi a pergunta, eu até selecionei, se vocês me perdoarem, mas é que eu tenho um slide muito bom que ajuda a falar dessa questão da pulverização da oferta. Uma das grandes vantagens do biogás é a pulverização da oferta. Você produz o gás próximo do centro de consumo, então, tanto o biogás, o GNL e o GNC também, eles ajudam você, a própria distribuidora de gás local, a usar como uma ponta de lança. Então, você permite você já fazer uma demanda, prospectar a demanda sem ter que expandir a rede até lá. A oferta pulverizada possibilita a gente injetar o biogás direto na rede de distribuição de gás natural. Então, se a gente pensa em estados, por exemplo, ali na região centro-oeste, ontem mesmo eu estava numa reunião com a MT Gás do Mato Grosso, que a oferta deles vem direto ali da Bolívia. Quando a gente pensa em pulverização de oferta, o biogás passa a ser um potencial muito grande. Ele tem entrado também nessa integração gás-energia na geração distribuída, né? E a gente tem um slide que eu gosto de mostrar quando a gente trata do tema, que mostra, eu acho que ilustra o que eu tô querendo. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. A possibilidade da pulverização de capilaridade da oferta. Se a gente fizer um exercício só para São Paulo e plotar só o que a gente tem de potencial para uso da vinhaça na geração de biometano, próxima à malha de distribuição de gás natural, aqui da Gás Brasiliano, com gás e gás natural, a gente tem 66 usinas que estão próximas, são até no máximo 20 quilômetros dos gasodutos já existentes, com potencial de gerar até 3 milhões de metros cúbicos dia a mais de gás natural, e isso hoje representa 20% do consumo total de São Paulo. Ou seja, a gente está falando de um combustível renovável que tem, inclusive está incentivado no Renova Bio, pode emitir CBio, e a gente está bem próximo da malha de distribuição local. A Gás Brasiliano, se eu não me engano, tem um projeto com a Cocal, se eu não estou enganada, posso depois confirmar essa informação. E a gente já tem outras distribuidoras de gás justamente notando esse potencial e aproveitando. A Cegás, ela terminou 2019 injetando cerca de 20% de gás natural na rede. Quando veio a crise da Covid, que reduziu drasticamente a oferta de gás natural, ela compensou isso com o biogás e chegou a injetar até 43% de toda o gás natural distribuído no Ceará, no mês de março do ano passado, 43% era biometano. Então, a gente tem aí realmente um potencial grande para o biogás, que aparece no planejamento energético. Quando a gente passa, você perguntou também de GNL e GNC, a gente vê que o mercado de gás natural ele está mudando e a gente vê um papel importante
do GNL e do GNC não só como ponta de lança, mas também como alternativa para a monetização do gás onshore, por exemplo. A gente publicou em setembro do ano passado um estudo bastante interessante sobre alternativas de monetização do gás natural onshore. Então, a gente consegue aproveitar nosso potencial de reservas, principalmente se a gente pensa oferta permanente, desinvestimento da Petrobras, a gente tem um potencial onshore grande. E também aqui para a região centro-sul do país, a gente vê, por exemplo, a bacia do Paraná. Então, esse potencial ele fica muito claro para gás natural quando a gente vê a aposta que a Eneva e a Enalta fizeram agora na segunda rodada da oferta permanente. Usar o GNL e o GNC é uma alternativa extremamente viável para interiorizar o gás natural, né, fazer os famosos corredores e viabilizar a demanda que a gente vê para o país. Eu não sei se eu me perdi, eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Infelizmente, a gente está caminhando aqui já para o final do nosso tempo. Eu queria aproveitar, pedir para cada um de vocês dar suas palavras finais aí, antes da gente fazer o encerramento, de forma bem breve. Paulo, por favor. Fiquei muito contente com o nosso seminário, né, porque foi muito interessante discutir esse assunto. Não tenho visto muitos debates sobre essa integração do transporte, da comercialização. A perspectiva que nós trouxemos foi bastante prática, né, e eu acho que isso foi enriquecedor para mim, imagino para os nossos participantes aí que estão nos assistindo. Vi muitas perguntas interessantes aqui do nosso público, algumas eu até tentei responder, e eu torço pelo sucesso do mercado de gás. Eu acredito muito, porque temos gás, temos transporte, temos profissionais competentes e estamos vendo também muita gente motivada em fazer isso acontecer. O novo mercado de gás já está em curso, não é algo a iniciar, as transformações já estão em curso, e eu espero que elas acelerem ainda mais. Obrigada, Paulo. Ovídio, alguma palavra final? Bem, queria agradecer a todos aí, os participantes, e ao convite também, e deixar essa mensagem da importância, da relevância do papel do transportador. E na TAG nós estamos escutando o mercado, fundamental essa conexão das ofertas para criar mercado, dar alternativas assim a todos os participantes. Então, defesa desse conceito assim do papel do transporte nessa transformação, e a defesa da indústria de rede integrada, para realmente criar esse mercado e ser um facilitador das transações com as plataformas. E estamos à disposição na TAG, né? Para aqueles que acham que não têm acesso, os meus contatos também estão disponíveis, do time comercial da TAG, e estamos aqui para ouvir o mercado e trabalhar pelas conexões e pela promoção aí do desenvolvimento integrado, que é fundamental. Obrigado. Sim, super importante. Denise, quer deixar alguma palavra final? Muito em linha com o que o Paulo e o Ovídio acabaram de falar. Acho que o papel da transportadora realmente é esse, de conectar aí os elos, né, do mercado, propiciar um ambiente de cooperação, trabalhando sempre no melhor interesse do mercado como um todo, né, da rede como um todo. A TDG ela vem, de fato, aí, desde o começo, de forma pioneira, abrindo aí os caminhos, né, para que a gente consiga crescer, amadurecer e consolidar o mercado de uma forma bastante efetiva, com todas as seguranças, né, e propiciando aí a atração de investimentos que são tão necessários aí para essa decolagem do setor. Então, agradeço também mais uma vez aqui o convite, a Heloísa, ao Ovídio, ao Paulo, Juliana, a Blue Ocean, e a TDG também está à disposição aí dos interessados. Nossos contatos também estão no LinkedIn. Acessem nossa plataforma de oferta de capacidade, nem que seja somente para conhecê-la, mas é interessante.
E aguardo aí uma próxima oportunidade para que a gente possa debater aí mais assuntos relacionados ao nosso setor. Obrigada. Obrigada, Denise. Mesmo eu entrei na plataforma já, é realmente muito amigável, muito fácil de mexer, vocês estão de parabéns. Aconselho a todos que façam realmente isso. Então, é isso, a gente chegou aqui ao final. Acho que esses eventos online têm várias vantagens, né, de ter uma maior participação, mas tem essa parte chata, né, que não tem o cafezinho assim no final, a gente não pode continuar um pouquinho ali o papo, mas eu queria agradecer principalmente aos panelistas, à organização da Blue Ocean e a todo mundo que acompanhou a gente essa tarde. Dizer que a gente também aqui no escritório está à disposição, todos os nossos contatos estão disponíveis e aguardamos aí vocês para o próximo conversa, continuar esse papo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos os colegas aqui. Juliana, eu quero te convidar também para ter o teu comentário final, né? Acho que você convidou todos. Não sei se a Heloísa também, acho que ela começou falando, né? Mas não sei se também deu um comentário final. Você quer, Juliana, e na sequência talvez Heloísa, ou Heloísa que já abriu o microfone. Olha só, quem vai primeiro, né? Agora tá assim, a gente está de olho ali quem abriu o microfone. Vou te passar a palavra, Heloísa, aí a gente fecha com a Juliana. Pode ir. Olha, gente, eu tenho 2 problemas. Um que eu falo demais, 2 que eu assisti muito jogo de auditório. Então, esse negócio de clicar, abrir microfone, levantar a mão, eu não tenho maturidade nessas reuniões online, porque realmente a gente vem de um treinamento de jogo de auditório, de clicar rápido nas coisas, né? Eu acho que o meu comentário final é uma mensagem, eu acho que de senso de urgência. A gente falou muito do potencial, a gente vê muito potencial, e a gente já vê, a gente falou a Denise, o Paulo e o Ovidio falaram bastante no início da necessidade de a gente aprovar a nova lei do gás. O que era possível a gente regulamentar de forma infralegal já foi feito, está sendo feito. Então, a gente tem alguns resultados que são bastante importantes, né? A gente já faz, a EPE já faz um novo modelo de estudos que são os planos indicativos em vez do antigo PMAT. A gente tem novos agentes no setor de AIP, a gente começa a ver, por exemplo, o último relatório trimestral do Comitê de Monitoramento do Mercado de Gás mostra que a gente já tem 69 carregadores habilitados, então tem boas perspectivas, esses agentes eles têm, eu acho que um real interesse no mercado, mas a gente tem que avançar rápido. No início, eu esqueci quem foi que falou do prazo para regulamentar, quando a gente olha a experiência internacional, a gente vê que são 10, 15 anos e a gente simplesmente não tem esse tempo. A gente tem um potencial muito grande. O gás natural, ele é na estratégia energética brasileira o combustível da nossa transição energética, e para aproveitar esse potencial, o governo tem feito um esforço tremendo para acelerar, digamos, esse processo que a gente tem visto nos outros países. Ele reduz a emissão de curto prazo, ele contribui para a transição energética. Então, ao longo desse ano, a EPE vai fazer uma série de estudos de demanda, incluindo aí gás natural para uso em transporte, caminhões, veículos médios e pesados, mapeamento da demanda potencial da indústria, fertilizantes. A gente vai detalhar isso com esse intuito de tentar mostrar como e tentar construir junto, é claro, com a sociedade e o investidor, o sucesso da monetização do nosso gás natural. A gente já sabe o potencial da natureza que a gente tem, agora a gente precisa aproveitar esse potencial. Obrigada. Perfeito, obrigado. Juliana? Não, é isso. Eu acho que a gente comprovou nesse evento a disposição aí, né, das transportadoras, do mercado como um todo, para essa evolução. Mas, como advogada, eu sei da importância da gente ter um marco regulatório aprovado, né, essa segurança que os investidores precisam para fazer os investimentos. E a gente viu realmente aí muitas oportunidades. A gente tem, como país, né, um potencial enorme a ser explorado,
E vamos fazer de tudo aqui em eventos como esses e debates da indústria como um todo para conseguir aproveitar todas essas oportunidades. É isso. Perfeito, muito bom. Pessoal, agradeço todos e todas nossos debatedores e Juliana pela moderação desse encontro. Esse foi o nosso primeiro encontro dessa trilha de gás e energia online, né? E agora, em 15 de abril, a gente tem um nosso próximo encontro para esse mercado, já olhando para a parte de engenharia de performance, né? Então, um viés mais técnico, mas que, claro, todos e todas estão aqui, serão informadas sobre esse encontro para que possam marcar presença e compartilhar com seus pares, caso seja muito técnico para quem está aqui, para compartilhar com seus pares, mas técnicos operacionais e marcar presença nesse encontro, tá? Reforço nossos agradecimentos, realmente passamos aqui um pouco dos minutos ali do previsto do horário, mas por uma ótima causa, tentou-se ali atender ao máximo no chat as perguntas, né? Até como a gente tem, o tema é muito amplo, muito vasto, na medida que as perguntas chegaram, foram atendidas ali prontamente pelos nossos debatedores e debatedoras no chat, mas já adianto para vocês, né? Caso esse chat é público, fica salvo e caso alguma pergunta a gente perceba ali que não foi atendida, a gente vai dar um direcionamento após esse encontro, tá? Pessoal, obrigado novamente pela presença de todos e de todas, dispor desse tempo aí conosco, espero que tenham saído maiores do que entraram e a gente se vê em breve, online, né? Na medida do possível, fique em casa, mas isso vai passar em breve, sem dúvida alguma. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Muito bom. Tchau, Boa tarde, obrigada. gente. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.